técnica de espectroscopia Raman, o conceito quântico está relacionado à interação entre a radiação eletromagnética incidente e os modos vibracionais moleculares da molécula. De acordo com a teoria quântica, os fótons da radiação incidente interagem com as vibrações moleculares das ligações químicas da amostra, resultando em mudanças da energia e da frequência da luz dispersa. Vocês estão lembrados que, depois a gente vai trazer um exemplo aqui, mas em função do espectro eletromagnético, quando a gente vai para comprimentos de onda mais curto, mais energético, tiramos o elétron de um estado fundamental que consegue manter, na verdade é ele que compõe a ligação química de qualquer tipo de substância, mas eu estou falando de substâncias orgânicas aqui no caso, e quando uma radiação ultravioleta atinge esse elétron, ele sai do estado fundamental e vai para o estado excitado. Então, estou falando de transição eletrônica no ultravioleta. No caso do Raman, não. A gente está falando de vibração molecular, mas de uma luz incidente é a luz que sai, a luz de colisão, né? Existem vários tipos de espalhamento de luz quando a luz incide a matéria. O Raman é um dos tipos de espalhamento. E ao longo do tempo, essa técnica ela foi sendo aprimorada e conseguiu-se entender que o perfil espectral, por conta desse espalhamento, ele está diretamente correlacionado com algumas características e propriedades do material, como por exemplo a sua estrutura cristalina, a sua identidade também. Ele tem uma forte relação com o infravermelho médio, que determina ou caracteriza a identidade da substância, do material, mas nesse caso aqui também do Raman, não somente isso. É por isso que a gente vê hoje nas diversas indústrias alguns tipos de instrumentos, dos handhelds, né, os instrumentos manuais, que são levados até os pontos de amostragem para poder avaliar e, na verdade, capturar a informação para realizar a identificação do material que chega até no processo de produção na fábrica. Por conta do quê? Por conta de que essa técnica ela tem essa capacidade, a capacidade de identificar de maneira inequívoca o material que está ali chegando. Tá claro então quando a gente olha as questões, o conceito, né, que está por trás, observando o espectro eletromagnético da luz que incide na matéria. Em um caso estou falando de transição eletrônica, transição do elétron, e nesse caso estou falando de vibração molecular. Depois nós vamos trazer um exemplo para ficar mais tangível isso, tá bom? A única coisa que eu tenho na dúvida é por que o pessoal é tão resistente às vezes a gente fazer o polimorfismo, que tem uma resistência tão grande ainda em não utilizar o Raman e tem uma necessidade absurda em usar o DRX, que às vezes a gente não consegue, tem polimorfos que eles mudam, principalmente anidro, hidratado, e aí eles tentam ir muito para a parte do DRX. Principalmente para produto acabado. Principalmente para produto acabado, sendo que é meio contraditório, porque quando é chão de fábrica, às vezes, produção, eu vou lá e uso e não tenho dúvida que o Raman detecta aquilo. Aí quando você vai fazer um estudo, trava e fala, não, eu quero DRX porque o Raman não responde. Tem várias razões, Mariana. Uma delas é que o DRX ele é clássico. A gente tem uma base de dados e uma bibliotecas de DRX já bastante ampla e disponível. Esse é um ponto, mas o fundamental não é isso. É que na prática o Raman, você não consegue utilizar essa técnica, dado a limitação ou tipo de interação da luz com a matéria, para de fato caracterizar o empacotamento denso. Está correlacionado com a estrutura cristalina ou pode ser correlacionado? Pode. Mas a caracterização de fato que remete a essas estruturas ou às redes de Bravais, o Raman não consegue fazer. É só o raio-x. É por isso que, enquanto técnica clássica, é aquela que se olha primeiramente. Então, esse é um ponto importante. Agora, o outro ponto é que pode ser que ocorra uma falta de entendimento
de como que funciona a técnica. Não só a do raio-x, como é isso que a gente está procurando entender aqui de maneira um pouco mais profunda, como a do Raman. Mas tá clara a questão? O Raman, ele, pela sua característica e dado o comprimento de onda, a faixa espectral, ele não penetra de maneira mais profunda na matéria. E, portanto, eu não consigo identificar ou caracterizar um polimorfo, por exemplo. O Raman, ele pode ser correlacionado, mas a caracterização mesmo de como está esse empacotamento denso, hoje é só raio-x. Agora, o que falta, talvez, de entendimento é perceber que, com uma técnica hifenizada, ou seja, a associação, nesse caso, da microscopia com o Raman, você consegue enxergar numa distribuição espacial pontos na sua amostra que o raio-x não consegue pegar. O raio-x, hoje, presencialmente, com exceção desses instrumentos mais atualizados, que conseguem pegar monocristal, e quando você fala de monocristal, você está falando de cristais bem pequenos, ou seja, de uma amostra muito pequena. Com exceção dessas técnicas que conseguem enxergar isso, a maior parte dos difratômetros, né, de raio-x, ele precisa de uma quantidade amostral muito grande. Portanto, ele não vai enxergar naquela amostra que ele está avaliando, ele não tem, na verdade, a precisão espacial suficiente para enxergar uma diferença de uma ordem tão pequena na ordem de micrômetros, por exemplo. Mas o Raman tem. E como a gente consegue fazer a transposição de técnica, ou seja, se o Raman tem a correlação com a estrutura cristalina e consegue enxergar uma região espacial tão pequena que o raio-x não enxerga, será que se eu usar o raio-x ou DRX normal e usar o Raman e verificar que o sinal analítico que vem pelo Raman ele não muda em função da característica da amostra, eu posso usar essa informação para identificar esse cristal que supostamente tem esse mesmo polimorfo, a mesma estrutura cristalina no medicamento onde ele está em baixa concentração? A resposta é sim, mas eu tenho que observar e validar esse sinal analítico que vem do Raman com uma técnica já clássica e uma técnica que consegue enxergar de fato esse empacotamento denso, porque a outra não enxerga, porque a capacidade de penetração da luz, ou melhor dizendo, a interação da luz com a matéria, ela é diferente. Nós temos ali então nessa figura aqui a amostra, né? Um feixe de luz incidente e como que a matéria se comporta em função desse feixe de luz incidente. Eu vou ter aqui os vários tipos de espalhamento de luz ou como resultado da interação da luz com a matéria, vários sinais aqui. Um deles que é o espalhamento Rayleigh e os outros que são o Raman, que é o espalhamento Raman anti-Stokes e o que eles chamam de Stokes. E também eu posso ter a fluorescência. Por conta, inclusive, a fluorescência, quando a gente usa a espectroscopia Raman, ela pode ser uma dor de cabeça. Ela pode ser um problema na hora de a gente analisar determinados tipos de amostra. Porque quando eu estou olhando o sinal Raman, eu só quero enxergar o sinal Raman. Eu não quero enxergar nenhum outro tipo de sinal. Se vocês observaram que quando a gente quer utilizar a fluorescência enquanto técnica, a gente utiliza inclusive outros tipos de instrumentos para enxergar só a fluorescência. E é interessante que o Raman e a fluorescência, eles caminham sempre mais ou menos juntos. O Raman na fluorescência é um problema que pode ser resolvido através do uso de filtros ou de seleção do set instrumental, das condições instrumentais para eliminar esse sinal interferente. E no Raman não é muito diferente. Observa-se a evolução da tecnologia instrumental com o uso de lasers específicos para que o efeito da fluorescência, que é um sinal indesejado quando eu quero enxergar Raman, ele seja minimizado ou eliminado. Tá claro esse ponto? É interessante porque no caso do laser, você fala, mas como que eu vou enxergar isso? Por que a substância fluoresce? Porque o laser, ele, nos seus vários comprimentos de onda dos instrumentos que têm essas fontes emissoras,
ele é tão intenso que ele consegue elevar o nível energético da molécula como um todo, e essa molécula vai fazer alguma coisa com essa energia. Dentre elas é fluorescer. E aí precisa sempre entender um pouquinho mais de como que é essa interação da luz com a matéria para poder saber o que está acontecendo no ato da análise. E é aquilo que a gente sempre comenta e pergunta, né, para os fabricantes dos instrumentos. Quais são as limitações desse instrumento e de que maneira eu posso aplicar essa técnica para enxergar aquilo que eu quero. Ou seja, no caso do Raman, quais são os comprimentos de onda do laser que são aplicados para que se consiga, no final de toda a história, obter o sinal analítico líquido, que não tem interferência. Tudo bem? Dependendo do tipo de amostra, você já sabe de antemão que vai ser muito difícil obter, no estado da arte atual da instrumentação científica, um sinal Raman que seja interpretável. Por exemplo, substâncias coloridas no Raman é mais difícil, porque ele vai absorver com tanta intensidade essa luz que ele vai queimar, ou então ele vai fluorescer de tal maneira que o sinal de fluorescência vai encobrir totalmente o sinal do Raman, porque eu quero enxergar o sinal do Raman, ou seja, o sinal que venha do espalhamento da luz quando tem uma fonte incidente na amostra, tá bom? Mas, novamente, eu vou só resgatar aquilo que eu sempre falo. As instrumentações científicas, as técnicas, elas estão evoluindo de uma maneira muito rápida, baseada num passado não muito distante. Precisamos estar atentos como é que essas tecnologias evoluem. Por quê? Porque situações em que num passado nem tão remoto assim era praticamente impossível analisar aquela amostra com essa técnica, de repente hoje ou no futuro não muito distante será possível, porque as técnicas mudam. A maneira de controlar a luz incidente na matéria, ela muda. A maneira com que se estrutura detectores que enxergam a luz que vem da amostra, elas mudam, elas ficam mais sensíveis. E com isso tudo vai evoluindo, né? É bem interessante pensar que a própria evolução da instrumentação científica, ela auxilia a própria ciência a melhorar os novos instrumentos. Até o presente momento, nós estamos ainda falando de técnicas não enfenizadas, ou seja, técnicas diretas. Existe hoje no mercado muitas técnicas enfenizadas. As técnicas enfenizadas, elas não são recentes. É que muitas vezes nós não nos damos conta de que maneira as instrumentações estão sendo enfenizadas e de que forma, numa mesma análise, numa mesma tomada de alíquota de uma amostra para análise, se consegue obter informações e sinais analíticos diferentes por diferentes técnicas. E à medida que isso avança, eu vou precisando sempre cada vez de menos amostra e conseguir enxergar cada vez melhor o que está acontecendo na matéria, acontecendo a nível de estrutura molecular, de estrutura atômica na matéria, tá? Isso é bastante interessante e importante também. Alguma pergunta quanto à questão?